Diná, se esse mundo fosse só meu, tudo seria diferente. Os animais falariam, as flores cantariam. Ah, no meu mundo, meu gatinho ia ter um lindo castelinho e andar todo bem vestidinho. Nesse mundo só meu, minhas flores, quanta coisa eu não diria às flores, contaria histórias para as flores, se eu vivesse nesse mundo só meu. Passarinhos, como vão vocês, meus passarinhos? Vocês iam ter milhões de ninhos nesse meu mundo só meu. Poderia, num regato a rir, ouvir cantar uma canção sem fim. Quem me dera que ele fosse assim, maravilhosamente só pra mim. Então, hoje eu vou conversar com a Ana Cecília Porto, que desde pequena gostava de ouvir histórias que seu pai inventava à sua mãe, professora, sempre comprava livros, publicou 3 livros infantis e 2 livros de memórias, participou de antologias de poesias e contos, atualmente cursa pós-graduação em literatura infantil e juvenil pela Universidade Cândido Mendes. Vou conversar também com a Maria Indiane, professora aqui na Escola Municipal do Rio de Janeiro. Tem 20 anos de profissão, 12 anos dentro do município como professora, é cosplayer há 5 anos, alfabetizadora, formação de letras e literaturas. Anice Neves é professora, escritora e poetisa, faz parte do coletivo Encantadores de Letras e Aleatórios, é membro da Academia de Letras e Artes de São João de Meriti e dinamizadora de leitura em Duque de Caxias. Então, esse meu gosto pela escrita vem lá da infância. Foi na minha infância que eu ouvi muitas histórias, porque meu pai gostava de contar histórias. E ele chamava a mim e a meus irmãos para ouvirmos as histórias que ele inventava na hora. E eram histórias longas, ele não tinha pressa, porque ele também gostava, eu podia perceber que ele gostava. E então sempre tinha castelos, reis, rainhas, e eu ficava muito encantada, nunca mais esqueci, sempre gostei. E por outro lado, a minha mãe também incentivou, porque minha mãe era professora e ela sempre comprava livros, né, à medida do possível, passavam vendedores lá na escola e ela acabava comprando. E então, quando ela comprou para mim a coleção do Monteiro Lobato, aí foi que eu peguei mesmo o gosto pela leitura. Foi com Reinações de Narizinho. Porque essa coleção que ela comprou tem 17 volumes. Eu tenho até hoje. Até separei um aqui. Esse aqui, que é o Reinações de Narizinho. Não sei se dá para ver. É uma edição de 1966. Está despencando já. O meu livro está meio velhinho, né? Mas já tinha a ilustração colorida. E ele está bem velhinho já. Mas essa coleção eu li inteirinha, e minha mãe comprava também, como a Maria Indiane, que está aqui conosco, comentou dos disquinhos de vinil, aqueles coloridinhos, e minha mãe sempre comprava, e eu também adorava. Eu ouvia inúmeras vezes, até decorar, e depois eu ficava reproduzindo, e cantando, e contando a história. E assim eu cresci, tive uma infância, graças a Deus, muito feliz, porque eu tive uma vivência no sítio. Morava na capital de São Paulo, hoje moro em Ibiúna, que é 1 hora de São Paulo, e meus pais tinham uma chácara aqui em Ibiúna. Então eu vinha todo final de semana, vinha nas férias, e também tinha primos numa chácara vizinha, e meus primos vinham, então
meus 6 primos e mais nós em casa 3 irmãos, eram 9 crianças a brincar, todo fim de semana, férias. Então, muitas lembranças, muitas aventuras, e essa infância me marcou positivamente. Sempre com as histórias, gostava de escrever versinhos, eu gostava de ter diário para registrar todos os meus momentos. E aí foi assim que eu comecei a me interessar. Mas aí o tempo passou, eu cresci e foi depois, bem depois, porque eu continuei contando histórias, bom, para os meus filhos e depois para os alunos, mas foi com os netos que eu realmente quis publicar os livros infantis, escrever histórias pensando neles, inspirada neles, e agora eu estou vivendo essa fase gostosa aí com as publicações. A publicação do meu primeiro livro infantil, ela me levou para a minha infância muito intensamente. Não sei porquê, mas me levou para lá e eu comecei a lembrar de muitas coisas, muitas memórias, muitas lembranças. Então, no ano seguinte à publicação do meu primeiro infantil, eu publiquei um livro de memórias da minha infância, um livro para adultos, mas depois eu vou mostrar o livro e quem sabe no final dá tempo de ler um trechinho aí para vocês, tá bom? E assim, eu hoje estou aqui de Alice, porque é a história que mais marcou a minha infância, né? Eu vejo muito a Bela falando disso, das histórias, né, que nos marcaram, de todas, que mais me marcou foi Alice. Eu fiz questão de separar aqui o disquinho, alguém lembra disso? Dá para ver? O disquinho. Isso aqui era da minha mãe. Quando eu e minha irmã, nós éramos pequenas, tinha aquela vitrola, né? Ela colocava para a gente ouvir. E aqui a gente tem uma dublagem, né, digamos, um áudio completamente diferente dessa versão que a gente tem, se a gente procurar no YouTube, né? A versão do filme, do longa-metragem da Disney, é de 1937, não, 51, 37 é da Branca de Neve. 1951, e a dublagem que a gente tem lá é completamente diferente daqui. Então, as vozes que eu tenho do filme são desse disquinho, e daí a minha paixão pessoal por Alice. Então, um dos primeiros personagens que eu, quando eu comecei a trabalhar com cosplay, um dos primeiros que eu quis me dedicar, né, a correr atrás de figurino e tudo mais, foi da Alice por conta dessa minha história com essa história, né? Da minha história pessoal com esse conto. E é isso, acho que um pouquinho da minha história é isso. E quando eu vejo as meninas, né, a Ana e a Maria, falando sobre essas vivências da infância, eu tenho até, vamos dizer assim, uma inveja boa. Porque eu realmente eu faço parte do grupo que não teve esse acesso quando era mais nova. Então, a minha família era uma família carente, que realmente ela prezava a questão do estudo, comprava a coleção de livros de pesquisa, um azulzinho, cada um era um fundinho de uma cor, aquilo ali era uma coisa sagrada, né? E a gente lia as informações. Abaixa, filho. E assim, mas eu não tinha uma pessoa contadora de histórias, uma avó, uma mãe, para fazer essa parte, e não tinha esse acesso. A escola, né, há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha sala de leitura como tem hoje. Então, o que a gente tinha de, vamos dizer assim, de biblioteca seria um cantinho ali que ficavam umas enciclopédias, e você tinha que rezar para que o que você fosse pesquisar não tivesse sido retirado, né, lá na escola. Então, como é que veio essa paixão, né, esse interesse? Eu gostava, eu lia, né? Eu tinha aprendido a ler. E aí, quando a gente tinha o livro de comunicação e expressão, que não era português, era livro de comunicação e expressão. E tinha as histórias.
eu já pegava aquele livro de comunicação e expressão e eu já devorava aqueles textos, né? Então, assim, foi, né, na segunda série, na terceira série, na quarta série. Quando chegou na quarta série, que hoje é o quinto ano, a professora, ela conversou com os pais para que se organizasse, fechou com uma editora, tudo direitinho, preço legal. E então foi comprado o meu primeiro livro, né? E foi uma. Nossa, o que foi aquilo, né? O Alegre Sapateiros é dos Bichos. Aí tinha essa questão, porque ia fazer uma prova depois, mas isso aí para mim não estava interessando muito, não. Era meu livro, né? Um livro novo, um cheiro de novo, né? Tem todo um simbolismo. E a partir daí eu fui me enveredando, né? Como a Ana Cecília colocou, a questão do diário, né? Também fui escrevendo bastante. E tem uma situação assim interessante que os meus professores, quando eu era do primeiro ao quinto ano, não tinha essa questão de vamos trabalhar a história tal, ou uma contação de história. Teve uma situação, uma vez, e ficou bem marcado, que a professora Hernanci, nossa, tem tempo isso, a professora Hernanci, ela faltou, ela nunca faltava. Aí pegaram uma professora readaptada, que trabalhava na secretaria, para ela, para ficar com a gente, que você tem o nome dela agora, depois eu lembro. E aí ela deu atividade, né, tranquilo. Quando chegou, depois já tinha acabado tudo, já estava se organizando antes da saída, ela pegou um livro, eu falei, vou contar uma história para vocês. E a história que ela contou, que eu não conhecia, era o Soldadinho de Chumbo. Só que tinha questão do horário, porque a minha escola era de 7 às 11, de 11 às 13 e 13 às 7. Então, não pode atrasar, porque senão atrasa tudo. Aí, quando já estava quase no final da história, a gente tinha que ir embora. E a gente ficou, não, a gente quer saber como é que vai acabar a história. Por favor, professora, eu não posso atrasar, eu não posso atrasar. E no dia seguinte, pedimos à professora Nancy se ela poderia trazer a professora Wanda, eu acho que é Wanda, para ela finalizar a história. E eu lembro como é que foi impactante esse final, né? A gente achando que no final tudo ia, né? Soldadinho, a bailarina, e ficamos assim, ela contando e a gente nem piscava, né? Nem respirava. E o tempo foi passando, eu comecei então a fazer os meus poeminhas, eu achava que tudo tinha que rimar, fiz a questão do diário, e depois da morte do meu pai, quando eu tinha 15 anos, eu parei de escrever. Continuei lendo, trabalhei como auxiliar de biblioteca no Estado 5 anos, né? Ganhava pouco, mas li muito, nossa. E essa questão do livro que eu falei no início, dos livros didáticos, né, que eu lia, tinha uma história que eu li uma vez que eu gostei muito, que era um trecho do Gato Malhado e Andorinha Sinhá, do Jorge Amado. E eu achei aquilo tão. Aquela coisa que bateu fundo. E nisso eu estava quinta, na quinta série. Aí os anos passaram. Fiz formação de professores, passei no concurso para auxiliar de biblioteca, né? Com 18 anos estava lá trabalhando. E aí, quando eu estou começando a arrumar, primeiro dia que eu estou arrumando ali para conhecer o espaço infantil, é o universo. Nossa, o acervo era maravilhoso. Maravilhoso. E eu não conhecia muita coisa. De repente, eu estou arrumando e eu olhei assim, e o Gato Malhado, Andorinha Sinhá. Foi assim, eu vou pegar esse livro aí agora. E assim, foi muito revisitar, né? Uma viagem no tempo, né? Quando eu li aquele livro, porque eu falei, nossa, de um trecho que a gente não tinha noção de como que a história poderia, né, continuar, e como que a história continua, como que a história era envolvente, e quando terminei, eu fiquei assim, nossa, muito bom,
né? Muito bom. Como eu falei, eu não tinha esse contato com os livros, então, na minha adolescência, eu fui pegando livros emprestados com familiares de colegas que tinham um livro, um que tinha aqui, outro que tinha ali. Ajudava minha mãe na costura, aí tinha um trocadinho, aí ia lá no sebo e comprava, né? Deixava de comprar batom, que eu amo de paixão, batom, e ia lá comprar o livro, né? Quando dava, né? E aí eu fiquei, por conta da morte do meu pai, fiquei 19 anos sem escrever, já trabalhando na biblioteca, e saí da biblioteca para trabalhar no Rio, em Caxias, do estado, né? E só voltei a escrever quando a gente passou por uma situação na escola que eu trabalhava, em Costa Barros. Nós tivemos um aluno vítima de bala perdida dentro da sala. Então, aquela situação foi muito impactante, e aí eu precisei colocar para fora, né? Foi uma catarse. Então, nesses quase 20 anos, eu acabei voltando a escrever, isso foi 2010. E em 2011 eu fiquei grávida do Gustavo, e eu juntei, né? Que aí eu comecei, eu escrevia porque estava feliz, eu escrevia porque estava triste, eu escrevia porque estava com raiva, eu escrevia porque eu queria escrever, e acabei publicando em 2012 o Epiderme Poética, que é um livro de poesias. Aqui está o Gustavinho, que era pequenininho, está com 9 anos agora. Eu não sei o caso da Ana Cecília, mas a questão do autor, do escritor independente, seria o 13º trabalho de Hércules. Eu acho que Hércules escapou de uma boa, porque realmente você ser um autor independente no Brasil é bem complicado, né? E aí a gente, na época, né, eu falei assim, alguém tem que sair ganhando. Então a gente, 10% do valor aqui do livro, a gente doa para uma instituição aqui, que é um asilo, a Casa São Francisco de Assis, aqui em São João de Meriti. E aí eu fui, né, resumindo, fui escrevendo, eu estava assim, me sentindo, estava numa praia, né? A minha praia era a poesia, mas eu queria trabalhar muito a questão dos contos, mas eu me sentia insegura. E aí fiz um curso, uma oficina de escrita criativa no Sesc, de Madureira. Nossa, era uma aventura. Sábado saía, pegava, deixava meu filho na fono, meu marido pegava ele no meio do caminho, eu pegava o japeri e ia para lá. E aquilo me deu uma segurança, né? E tudo a gente vai escrevendo. Como já foi dito, eu faço parte do Aleatórios. Isso aqui é uma publicação que a gente fez em 2019, né? O Aleatórios é um grupo de pessoas que gostam de ler, né? De escrever, os amantes da palavra, pessoas até que nem escreviam passaram a escrever. Então, uma roda de conversa que estava acontecendo na Casa da Cultura em Nova Iguaçu. A gente, pelo Zap, nós definíamos um tema, aí tinha uma votação e tinha um tema. E esse tema, nós tínhamos que montar um conto de, no máximo, uma lauda, e não podíamos identificar essa folha. Então, a gente imprimia a folha, chegava lá no encontro, tinha uma pasta, aí você chegava ali, você colocava seu texto. Aí dava 7 horas, 7h15, todo mundo se reunia e a distribuição era feita aleatoriamente. E aí começava a leitura dos contos. Então, a proposta é de você realmente ter aquela degustação literária, onde você está ouvindo, mas não tem aquela coisa, isso aqui é de fulano, isso é da Alice, isso é de Tiago. Não, você está ouvindo, você faz os apontamentos do conto que te marcou, ou a gente faz uma pequena votação daqueles que te chamaram a atenção, por quê? E no final é que é a brincadeira, né? Que a gente tem que tentar descobrir quem foi que escreveu o conto. Então a gente tem assim temas como
Ai, deu até branco aqui. Fumaça Verde. Tinha Fumaça Verde, Encruzilhada, Segredos. Então, assim, várias coisas que saíam da minha zona de conforto, né? Porque uma coisa é eu escrever em cima de um tema que eu conheço ou que eu estou a fim de escrever. E aí é sempre um desafio essa escrita. Então a gente cada um pegou 2 contos e nós montamos esse livro aqui. O Encantadores de Letras, que é a Fabiana, né, foi citada, ela foi a organizadora e é outro grupo também de Zap que começou assim, amantes, né? Fulano tá tendo curso, tá tendo oficina, tá tendo isso, tá tendo não sei o quê. E discussões também acaloradas. E a gente se juntou e cada um do seu jeito foi com a sua escrita, tem cordel, tem poesia, tem conto, tem crônica, e foi publicado também. Isso aqui foi de forma independente. Mas voltando ao que a Ana Cecília colocou no início, né? Realmente é gratificante, eu acho que a palavra é essa. É surpreendente, é gratificante. A gente perde até os adjetivos, né? Quando a gente faz esse trabalho de ir das escolas. Porque, como eu era professora de sala de leitura, a gente conhece uma pessoa, conhece outra, então eu passei aí, não sempre, né? Que a gente também trabalha, negociar horário, tudo complicado, mas a gente estava sempre indo nas escolas, fazendo esse encontro com o autor. E eu sempre, quando ia nessas escolas públicas, diga-se de passagem, públicas, e era todo um trabalho que era feito, não era assim, início, cai de paraquedas na escola, não. A pessoa convidava, a gente marcava, a escola fazia um projeto, ou a turma tal levava o livro, então apresentava, né, trabalhava, fazia a leitura dos poemas. E quando eles viam que o escritor, que o poeta era uma pessoa de carne e osso, que não tinha 4 cabeças, 10 bocas, 10 braços, eles ficavam surpresos, porque para eles é uma coisa muito distante, né? E eu sempre falo, quando eu tinha esse encontro com eles, né? Eu só fui na escola particular uma vez, eu sempre vou nas públicas. Eu utilizava da minha experiência para dizer assim, nossa, olha só, eu não tinha esse acesso. Hoje vocês têm salas de leitura, tem empréstimo, tem várias coisas. E sempre há tempo. Eu voltei a escrever, eu publiquei um livro, mostrando para eles que, independente das situações no momento do presente, que isso não vai impedir, não é um empecilho, né? Para você conquistar coisas no seu futuro. Então, essa sempre foi uma fala que eu sempre coloquei para as crianças. Quem sabe futuramente a gente se encontra ali na Pavuna e você fale assim, você lembra de mim? Aí eu, não lembro não, meu filho, tanta criança, tanta gente. Não, mas você foi lá na minha escola, você falou e agora eu estou escrevendo, eu estou fazendo isso. Porque é mostrar para eles que uma criança da periferia, uma criança da Baixada, uma criança com baixo poder aquisitivo, né? Porque o livro realmente é uma coisa muito cara, né? Uma família que sobrevive com um pouco mais do salário mínimo, de estar realmente dele se projetar, né? Dele pensar mais adiante, dele ter uma perspectiva. Não é que ele vai ser um escritor, que eu vou publicar um livro. Não necessariamente, mas que ele vai ser uma pessoa que goste de ler, que ele pare, que ele se sensibilize, que ele tenha seus escritos. E, na verdade, eu falo para eles, nós somos escritores, todo mundo aí, é do seu jeito. Como? A gente escreve a nossa história todo dia. Só que alguns registram no papel. E a gente registra aqui com o suor do nosso rosto aqui. Então, a gente não sabe o amanhã.
E eu sempre coloco para eles mostrar para eles essas possibilidades, né? Eu vou assim, eu fiquei assim muito emocionada porque 2019 a estante que o meu pai, que era pintor, usava para colocar as tintas, eu usei uns anos, deixei com a minha mãe, aí teve um pequeno incêndio, a gente acertou a estante, levamos para o marceneiro, e aí agora ela está na minha casa. Ela está até aqui, vou mostrar para ela. Minha bebezinha aqui. Então, no dia que eu fui separar os livros para botar na minha estante, os meus livros, as minhas coisas, foi uma emoção assim, foi indescritível, porque a estante ela tinha tinta, né? O meu pai, para encerrar, porque eu falo pra caramba, mas assim, ele era pintor, trabalhava na Zona Sul, e um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu acordei e dei de cara com um monte de livros na cômoda ao lado da minha cama. Uma das pessoas das clientes dele falou: seu Walter, eu estou organizando aqui a biblioteca, vou pintar a biblioteca, eu tenho uns livros que eu não quero, o senhor quer? E ele já tinha recusado, eu soube depois, já tinha recusado algumas situações, mas naquela vez ali não deu para recusar. E tinha tudo. Revista Geográfica Universal, de tudo um pouco, clássicos, assim, tinha um livro em espanhol, tinha um livro sobre dos animais, que era completo. Ali aprendi um montão de coisa. Passei até em concurso, acertei até questão de concurso, lendo ali aquele livro. E é um universo, porque eu não era tanta coisa que eu não conseguia parar de ler, porque era a Java, a Ilha dos 300 Vulcões, Virgulino Ferreira, né? A barata que pode sobreviver a uma hecatombe nuclear. Então, assim, todo um universo. E, cara, eu sempre falo para as crianças, né? Cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu jeito. Você não é obrigado a gostar de ler tudo, você não. Cada um tem as suas preferências. E vai se construindo dessa forma, né? Então, fico feliz que hoje, apesar de toda a dificuldade que as famílias têm, no Rio, Caxias, Nova Iguaçu, acredito que sim, mas assim, por exemplo, nas redes que eu trabalho, é feito esse trabalho de acesso a um acervo, né, de qualidade literária, e que essas crianças elas podem estar levando para casa. Né? Eu estou fazendo esse empréstimo agora no Rio, e a criança, meu Deus, aluna nova, esse livro você tem! Nossa, quase que abracei ela. Ai, eu posso levar? Será que eu vou conseguir ler? Vai. Então, possibilitar essa abertura de horizontes o mais cedo possível, né? Então, não deixar para depois, que essas crianças já da educação infantil, elas peguem os livros, que elas folheiem, e que, não está lendo, não, ela está lendo lá, né? Ela está lendo do jeito dela ali, sim, ela seleciona o livro, ela manuseia, ela faz a leitura dela. Então, é todo um processo que a gente tem que respeitar da criança, né? Possibilitar esse acesso a ela, eu acho que assim, é a cereja do bolo. Você falou também da questão da gente escrever enquanto autor independente, fiquei pensando, não, a gente tem que se candidatar aí politicamente para a gente criar a Bolsa Autoria, porque precisamos, né, de mais incentivo a quem produz, aos independentes, né, aos que não têm uma editora grande por trás, que somos nós aqui. Então, né, eu estou começando, né, gente? Eu vou me inspirando aí com a experiência de vocês. E vejo o quanto é difícil mesmo, né? E como é importante ter esses coletivos também. Eu tenho visto nas pesquisas que eu tenho feito, nos caminhos que eu tenho percorrido, tenho visto muito coletivo interessante, né? Dá vontade de participar de todos eles, de fazer trocas.
né? E adorei essa dinâmica aí desse exercício da escrita dos aleatórios aí, que coisa. A gente vai vendo várias ideias, né, de outros grupos, como a gente tem a aprender, né, e a trocar com as pessoas que estão tendo a literatura também como norte. Eu achei demais. Eu estou muito emocionada, quase chorei aqui já. Eu também sou professora, várias falas suas eu me identifico, vejo alguma coisa que tem a ver com a minha prática também, e aí a gente vai ficando inflado aqui. Nícia, eu estava ouvindo a tua fala e pensando aqui em duas coisas, dois sonhos que eu ainda não realizei, quero te parabenizar por já ter realizado, que é o da autoria e da sala de leitura. Eu surtei agora em fevereiro, foi um surto, e comecei a arrumar a sala de leitura da minha escola. Eu não sou professora de sala de leitura, mas a sala de leitura estava abandonada, sem regente, abandonada mesmo, no sentido de sujeira, de bagunça, de tudo. Virou depósito. Sabe quando vai botando a coisinha, vai botando cacareco, a gente tirou vitrola lá de dentro, com LP ainda de hino nacional, a gente foi tirando de tudo. Passamos 3 meses arrumando a sala de leitura para tirar a sujeira, para jogar fora os livros velhos mofados. 3 meses. E agora a gente está. Essa semana comecei a pintar a sala de leitura. E, enfim, aí ganhei de surpresa, porque eu queria uma sala de leitura decente, né? Mas agora na pós que a gente pensa em sala de leitura o tempo todo. E veio a direção falar comigo que ia me indicar para a sala de leitura, fazer minha indicação. Eu falei, gente, eu realmente nem esperava isso, porque tantos anos a sala de leitura sem ninguém, não, isso nem passou pela minha cabeça. Queria que fosse um lugar decente, porque já estava no nível de nem os professores quererem ir para lá, de tão abandonado que estava, né? Ninguém ia para lá nem para fazer planejamento. Então, eu estou tendo essa experiência muito louca com sala de leitura e fico me perguntando, meu Deus, será que eu vou dar conta, né? Porque me parece uma coisa assim mágica, né? Tanta coisa da autoria que parece um absurdo para mim, é a coisa de você criar a tua história e lidar com a sala de leitura. São duas coisas que eu peço a Deus que me ilumine para conseguir alcançar esses dois sonhos. Maria, não desista, insista, persista, tá? Realmente a gente ouve, né, histórias, assim, situações complicadas, mas eu acho que caminhando que se faz o caminho, né? Então, na troca com pessoas que estão próximas aí da tua CRE, do Polo, ou de pessoas que já estão há algum tempo nessa situação, e que podem estar te dando esse suporte, né? Porque tudo é uma questão de experiência que a gente vai pegando aos poucos, né? Hoje, com as redes sociais, não é que mega facilitou, mas assim, a gente tem cursos, tem oficinas, coisas que são até gratuitas, tem vários eventos, né? Várias coisas que acontecem e que estratégias, sugestões, coisas que você acaba vendo em determinado lugar, saúde, acaba em determinado lugar e você fala, pô, eu acho que eu vou adaptar isso, sabe? Porque a escola que eu estava em 2013, assim que eu entrei na sala de leitura, eu troquei, estou em outra, mas assim, eu queria fazer um trabalho com o autor. Eu falei, eu acho que é interessante que a gente foque, faça uma coisa assim, que a criança no final saia, qualquer lugar que ela vê, aquela imagem daquele autor em algum livro, é uma coisa minha, né? Porque a gente já tem essa proposta em Caxias. A rede, ela já escolhe um autor, ela dá os subsídios, dá oficinas e tudo, e a gente faz o nosso projeto de acordo também com as coisas da escola. Então, a escola toda, e quando eu falo da escola toda, inclusive os professores e funcionários, conhecerem aquele autor, né? Porque, nossa, Sônia Rosa, tem professor que fala assim, não, mas Sônia Rosa, quem é a Sônia Rosa? Não sabe que é a Sônia Rosa, que é uma pessoa tão importante na questão da literatura do protagonismo infantil, né? Da criança negra. Então, a gente
montou esse projeto Conhecendo o Autor, fizemos uma gincana literária e teve gente que falou, não, assim, não vai dar certo. Não é que não vai dar certo, talvez numa situação CD que não funcione, né? Essas coisas assim que acontecem, mas o resultado foi muito produtivo, né? Foi muito positivo. Então, não desista, veja, troque ideias com as pessoas, veja questões de projetos que deram certo e vai, né? Vai dosando. A gente faz uma coisa agora, menor, igual essa semana. Fizemos a semana literária. Eu morrendo de medo, porque estava sendo online. Mas morrendo de medo mesmo, porque o presencial eu sei, não é que eu me garanto, mas assim, o boca a boca, o olho no olho, você conversa com a criança, você faz, é uma outra situação. E a gente teve esse retorno. A gente não foi o retorno que teria como presencial, mas a gente está numa outra dinâmica. A gente não pode querer colocar tudo no mesmo patamar, né? Presencial é uma coisa, online é outra. E a gente teve assim participação de a Fabiana fez a apresentação de uma história, né? Crianças da escola que fizeram sua apresentação, justamente o vídeo do aluno da nossa escola contando uma história, ele bombou mais do que as outras escritoras, do que todas as outras coisas, que todo mundo queria ver. Foi assim, avassalador, entendeu? Então, não desista. Eu acho que é um passo de cada vez, e devagar a gente vai, sabe? Que as ideias a gente pega daqui, copia de lá, faz o Ctrl+C, Ctrl+V, adapta, entendeu? E vamos embora. Eu queria fazer um comentário também sobre a fala da Nice, quando ela fala da importância da criança conhecer o autor, né, dos livros, porque eu tive também umas vivências e teve uma escola que a professora levou o menino perto de mim e disse que naquela semana, quando ele soube que viria uma escritora na escola, ele chorou de emoção, porque ele achava que todos os escritores já morreram. Então ele ficou assim encantado. E sempre essas vivências que, quando eu publiquei o meu livro, o meu primeiro livro, eu achava que o mais importante era eu ter um livro publicado com meu nome, uma história minha. Sim, realmente, é um orgulho para a gente mesmo, é um legado que fica, mas assim, o que foi o mais emocionante realmente foi esse contato com as crianças. Crianças que, por exemplo, numa escola, quando eu voltei pela segunda vez, no ano seguinte, o menino falou, o meu autógrafo, porque os maiorzinhos, eles queriam pegar o caderno e fazer fila, né, para a gente autografar o livro, o caderno. Aí ele falou assim, o seu autógrafo do ano passado, eu pedi para minha mãe, então minha mãe mandou fazer um quadrinho, ela pôs moldura e está no meu quarto, está lá pendurado no meu quarto. Então, ou então uma outra também que me marcou muito, que foi uma menina de 9 anos, numa escola pública, e quando eu terminei o conto, eu estava lá conversando com a professora, e enquanto isso ela fez um bilhete. Aí ela entregou para mim, e aí eu abri, e ela escreveu assim, Ana Cecília, você é uma conquistadora de amor, brilhante como uma estrela, voe além. Aí imagina você está na sala, né, na escola, e a menina, isso extraiu algo poético, sentimento que ela, após ouvir a história. Então eu pensei, não é assim propriamente a Ana Cecília, um pouco tem da gente, né, do nosso olhar ali, da nossa voz, do nosso jeito de contar, mas também o poder de uma história, do encantamento mesmo,
E isso eu me emocionava muito. Sempre que eu ia às escolas era afeto, eram surpresas, como a Anice falou, um carinho, recebida sempre com muito carinho pelas professoras, pelas crianças. Então, como nós aprendemos na pós, né, Bela, com a Sônia recentemente, Sônia Travassos, né, quanto a mediação de leitura é importante, seja dos pais, professores, o contador, o escritor, mas o carinho depois que você recebe é algo indescritível. E até na minha cidade, que é uma cidadezinha pequena do interior, depois que eu fiz esse percurso pelas escolas e tudo mais, eu também recebi uma homenagem no aniversário da cidade. Então, passei em cima de um carro, com a banda tocando atrás. Então, assim, olha, dava para escrever um livro só sobre essa trajetória. E chorei, assim, nas escolas algumas vezes, teve tombo, teve tanta coisa. Mas é maravilhoso, viu? Vocês que estão nesse caminho, a Marindiane, a Bela, como a Anice falou, não desistam, viu? Porque tem muita coisa boa aí esperando por vocês. Esse aqui é o meu livro. Agora os 2 de memórias, né? Que eu aproveitar a oportunidade aqui da Bela. Esse aqui é o meu livro de memórias da infância, que quando eu publiquei o infantil, eu acabei necessitando, precisando pôr para fora, como a Anice falou, porque voltei realmente à minha infância. E este é um livro de memórias, histórias da minha sogra, que eu fiz gravações com ela no celular durante um ano, ela contando histórias, e depois eu organizei e escrevi o texto. Se chama Casa de Amaro. Esse meu é Lembranças de uma Infância Feliz, e o dela, Casa de Amaro, Memórias de Tia Teda. Também, aí teria que ser um outro momento só para eu contar, que foi maravilhoso também. Então, estou muito feliz, realmente, com essas publicações. Muito bom. Eu acho que a literatura, ela nos une, né? Essa rede de amor pela literatura, pela educação, pela cultura, faz com que essa rede ela vá se ampliando, né? Quando você vê fulano que é amigo de fulano, que conhece ciclano, que é parente de Beltrano, e quando você, nossa, como o mundo é pequeno, né? O mundo é um ouvinte codorna. Mas é isso, né? Independente de onde a gente esteja, a gente tem mais uma colega aqui do Rio, já tem um colega de outro espaço também, a gente possa estar trocando essas experiências. E é isso, né? Eu posso ler um trecho de um poema, ô Isabela? Daqui, Felicidade. Felicidade. Afinal, o que é felicidade? Felicidade é almoço de domingo, reencontrar um velho amigo. É tomar banho de cachoeira e ver o pôr do sol numa tarde de verão. É abraçar quem ama na virada do ano. Acordar com o sorriso do meu filho. São coisas simples assim, que se eu fosse escrever, não teria fim. Momentos de felicidade são pequenas gotas no oceano da vida. Passam tão rápido por entre os dedos que parecem evaporar. Não sem antes deixar um perfume, aroma marcante, fragrância da alma. A gratidão por esse momento de felicidade literária. Então, eu vou encerrar com essa leitura do capítulo, agradecendo, viu, Bela? Muito obrigada mesmo por esse convite, que um momento tão rico, né, de estar aqui com a Marindiane, conhecer a Anice, essa troca maravilhosa. Muito obrigada por divulgar o meu livro, e aí espero que você tenha muito sucesso com a sua publicação, você, a Marindiane também, as duas. Então, os passeios de bicicleta. Como é o tema que nós estávamos falando sobre a infância, né? Então, por isso que eu separei esse capítulo. Muitas eram as brincadeiras na infância. Pipa, estilingue, bolinha de gude, guerra de mamonas, mas a predileta era andar de bicicleta. Cada criança tinha a sua.
e sempre alguma delas quebrava a corrente ou o pedal, e todos tinham que parar para tentar consertar. Nem sempre os meninos conseguiam consertar, e aí tínhamos que voltar para casa empurrando a bicicleta quebrada. Fora os inúmeros tombos, os joelhos esfolados, os braços ralados, os cavalos de pau que dávamos, levantávamos poeira com nossas bikes no sítio. Quando voltávamos para casa, recorríamos ao meu pai para o conserto, afinal ele sempre estava presente. Minha prima Lilian dizia que as pernas dela ficavam sempre roxas e doloridas. O meu irmão Osvaldo ensinava as demais crianças a andar de bicicleta, ou seria a voar de bicicletas. Hoje em dia, não sei o que as meninas costumam ganhar de presente quando completam os seus 15 anos de idade. Um celular, um tablet, roupas, maquiagem, quem sabe uma viagem à Disney. O fato é que no dia em que eu completei os meus 15 anos, abri os olhos e ao lado da minha cama tinha uma surpresa, uma bicicleta nova. E ela era linda. Levantei correndo, olhei para ela, uma Caloi, laranja, grande e novinha. Fiquei tão feliz. Fui correndo procurar meus pais para agradecer. Assim, estreei a minha bicicleta novinha naquelas estradas de terra e de barro, tomando cuidado para que não fizesse nenhum risquinho. Eu já era uma moça e já estava alta, quase chegando aos 1,72 m que tenho hoje. E ainda assim, estava tão feliz, como criança, diante de minha bicicleta nova. Eram outros tempos. Gente, deixa eu me despedir também, agradecer. Muito bom, é muito bom estar com o pessoal da pós, né? A gente fala a mesma língua, não só o fato de sermos professoras, né? E termos toda essa coisa em comum, toda essa ligação com a literatura. É muito bom estar formalmente e informalmente com quem pensa igual, que gosta das mesmas coisas, valoriza as mesmas coisas. Queria agradecer. Vou aproveitar também e desejar muito boa sorte nos projetos de vocês, né? Daqui para frente, com certeza, com mais sorte, mais estrelinhas. Que vocês saiam daqui renovadas e pensando em fazer e criar e produzir cada vez mais aventura literária para outras pessoas.